Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e muitas notícias do esporte, muitas curiosidades também e um dilema que o esporte ele vai precisar escolher entre um jogador, tá? Vou estar falando aqui sobre a apresentação do Fábio Alemão ontem, que foi oficialmente apresentado como novo reforço do Sport Recife. Vou estar falando também dessa informação que saiu ontem à noite de que o Maílson quase foi negociado aí com Fortaleza e que o Wellington Paulista quase foi envolvido nessa negociação. E vou falar também do Oscar Ruiz e do Stefan Pino, porque o Sport vai precisar escolher um desses dois jogadores. Esses dois jogadores eles não virão para o Sport, apenas um deles vai estar vindo. Vou estar explicando para vocês aqui, vou estar dando minha opinião de qual dos dois eu acho que deve vir para o Sport. Mas antes de falar qualquer coisa, se você não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, cara. Eu tô trazendo informações do esporte todo santo dia. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo. Então pra você não perder nada, clica nesse botão de inscrever e é você mesmo aí, tá? Você mesmo que assiste o vídeo todo dia e esquece de se inscrever no canal, cara. Então se você não tá inscrito, dá essa moral pra gente, dá essa confiança pra gente, só clica no botão de se inscrever. E agora que você fez tudo isso, vamos falar qual desses dois jogadores o Sport vai trazer, falar sobre o Fábio Alemão e falar dessa história do Maílson no Fortaleza. Bora lá. Ontem foi apresentado oficialmente o zagueiro Fábio Alemão. Fábio Alemão que veio da Ferroviária e está sendo contratado pelo Sport Recife, né? Esse jogador, que ele é um jogador polivalente, ele joga como zagueiro, a primeira função dele é zagueiro, mas ele também consegue jogar como lateral direito, ele também consegue fazer o primeiro volante, então é um jogador que é multiuso, que pode agradar demais e ajudar demais o Sport nessa temporada, né? O Sport ele está com uma política de apresentar jogadores no CT e não está liberando a imprensa. Eu até tentei verificar se a gente conseguiria ir lá cobrir a apresentação desse jogador, mas o Sport, por questão de segurança mesmo, lá pela questão da pandemia, acabou que eles pediram para segurar um pouco lá e eles fizeram essa apresentação remota e mandaram um vídeo. Então Fábio Alemão está apresentado, é um novo reforço do Sport. Eu vi muita gente criticando esse jogador, cara, muita gente, mas eu não consegui enxergar todas essas críticas dessa galera que fizeram para o Fábio Alemão. Acho que é um jogador que pode ajudar demais. Para mim foi um excelente reforço para o Sport, para a segunda divisão, quando a gente fala da qualidade da segunda divisão. Um jogador que pode fazer sombra para o Rafael Thierry e para o Sabino e ainda pode ajudar em outras funções. Torcer aí para que o Fábio ele tenha muito sucesso dentro do Sport Recife. Falando agora sobre o Maílson, saiu uma informação ontem de que o Maílson ele teria sido negociado, tinha iniciado uma negociação ali com o Fortaleza. O que é que acontece? A informação é do Fred, do 45 Minutos. Ele trouxe essa informação ontem no podcast deles, que eles fazem no YouTube também, e ele trouxe a informação do seguinte, que o Fortaleza queria a contratação do Maílson e, segundo ele, nessa negociação, ele colocaria à disposição o Wellington Paulista, o centroavante, o Wellington Paulista, que hoje ele tem 38 anos. O que é que eu vejo dessa negociação? Só pontuando, acabou que essa negociação não andou e aí acabou que o Maílson continuou no Sport. O que é que eu vejo dessa negociação? Para mim, se fossem valores altos, seria interessante, até porque o Sport precisa de grana. Agora, provavelmente, para envolver o Wellington Paulista na negociação, provavelmente foi um valor pequeno, por isso que o negócio acabou nem andando. Bom para o Sport, porque manteve um bom goleiro como o Maílson e está negociando a sua renovação, está no início as conversas ainda, porém, ele está negociando essa renovação de contrato dele com o Sport. Torcer para que o Maílson fique no Sport. É um dos melhores goleiros do Brasil, sem sombra de dúvida. É a grande revelação no gol hoje no Brasil, na minha visão, é o Maílson. É um jogador que é desejado por clubes do Sul, do Sudeste. Então é um jogador que ainda pode agregar muito para o Sport. Mas teve essa negociação, que bom que não rolou. E que bom também que o Wellington Paulista não veio para o Sport. Um jogador de 38 anos, eu acho que ele já deu o que tinha que dar ali. Não está rendendo muito no Fortaleza. Eu acho também que ele não renderia tanto no Sport. Mikael precisa de um bom jogador para fazer sombra para ele na Série B. E por falar em sombra, muita gente perguntando, Felipe, e o Stefan Pino? O Stefan Pino aí, que estava quase certo, o que é que aconteceu que esse jogador ainda não chegou a Recife? Primeiro a gente precisa entender o seguinte, o Sport ele pode contratar quantos jogadores gringos ele quiser, porém ele só pode ter relacionado para um jogo apenas 5 jogadores, e nesse momento o Sport tem 4 jogadores
para jogar a segunda divisão, que são estrangeiros. Esses jogadores são o Nicolas Watson, o Cáceres, o Hernandes, que ainda vai ser anunciado, e também o Rai Vanegas. O Rai Vanegas, que por sinal, segundo o 45 Minutos falou, é um jogador que vem se destacando muito no treino, então fiquem de olho no Rai Vanegas, que esse jogador ele pode realmente ser um jogador que agregue demais na temporada. Mas o Sport, ele tem 4 jogadores estrangeiros já, basicamente fechados, ele só pode contratar mais um jogador, porque não adianta você ter 6 jogadores e ter que ficar sempre colocando um fora de uma relação para o jogo, né? É muito mais interessante você contratar um jogador nacional mesmo, para que ele possa atuar. E aí é que está o dilema do Stefan Pino ainda não ter sido anunciado. Por quê? Vocês lembram do Oscar Ruiz? O Oscar Ruiz, que no começo da temporada foi muito especulado, é jogador do Bahia e que inclusive foi indicação do Gustavo Florentin. O problema é que o Sport ainda não desistiu desse jogador e o próprio Gustavo Florentin, ele conta com esse jogador para a temporada 2022. Qual é o grande empecilho? O salário do jogador é muito alto. Esse jogador ele não vem para o Sport ganhando 3 dígitos, só que no Bahia ele tem um salário que gira em torno de R$200 mil, extraoficial, né? Ninguém confirma essa informação, mas se fala que gira em torno disso. E o outro problema que está deixando a pulga atrás da orelha do técnico do Sport e da diretoria do Sport é o seguinte, é que o Guto ele não leva tanta confiança, o Guto Ferreira, que é o técnico do Bahia, ele não leva tanta confiança no Oscar Ruiz, tanto que ano passado ele sequer utilizou o jogador e ele deu uma entrevista ontem no Bahia falando que vai tentar dar oportunidades para o Oscar Ruiz, mas se ele demonstrar um bom desempenho, aí sim ele vai ter outras oportunidades. Ou seja, com outras palavras, o Guto meio que não quer utilizar esse jogador. Tá nítido que o Guto não gosta desse jogador, tá nítido que o Guto ele não quer utilizar esse jogador, vai dar essa oportunidade provavelmente por questão de praxe mesmo, porque tá lá, porque é um jogador do Bahia, e se ele não der essa oportunidade e o Oscar Ruiz viesse para o Sport e desse muito certo, ele sempre iria ser culpado por um técnico que não deu uma oportunidade, é um jogador que está dando certo. Então basicamente é isso. Então provavelmente Oscar Ruiz ele vai começar a temporada jogando pelo Bahia. O Guto já informou isso, vai jogar o Campeonato Baiano. Se ele vai continuar após as primeiras rodadas, aí é uma outra história, aí é uma outra situação. Mas por isso que o Sport está segurando realmente a contratação do Stefan Pino. Segundo bastidores do Sport, trouxe a informação, o contrato já está tudo certo entre o Sport e o jogador, salário acertado, valor a ser pago pelo empréstimo do Stefan Pino. O que falta só agora é o Sport assinar o contrato e anunciar a contratação do jogador, algo que ainda não aconteceu e talvez essa negociação se estenda por mais alguns dias, porque saiu a informação de que sexta-feira ele já viria para Recife. Se esse jogador estiver aqui em Recife sexta-feira, isso vai mostrar que o Sport desistiu da contratação do Oscar Ruiz, pelo menos por enquanto. Se ele não vir, então realmente se confirma essa informação de que o Sport ainda está tentando trazer o Oscar Ruiz. E detalhe, após a coletiva do Guto Ferreira, o Oscar Ruiz colocou um story meio que ironizando e depois apagou. Ou seja, é um jogador que também não está satisfeito no Bahia. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Mas você aí do outro lado que está quase dormindo aí, acorda, tá? Que a gente já está começando o dia. Me responde aí. Você queria Stefan Pino ou Oscar Ruiz? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero ver a tua opinião. E assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.